Continuando o vídeo anterior, eu estava dizendo que quando Jesus retornar a esse mundo, ele virá em duas fases: a fase invisível aos olhos da maioria, né? E visível aos olhos dos crentes. Então, os crentes serão arrebatados, né? Aqueles que estiverem mortos serão primeiramente ressuscitados, e nós depois a encontrar o Senhor nos ares. Depois nós iremos passar com o Senhor as bodas do Cordeiro. Então o Senhor vem tirar do mundo a sua noiva, que é a igreja. Não teria sentido Deus deixar a sua noiva passar por as tribulações aqui do mundo, porque a palavra de Deus diz, né? Eu te livrarei da tribulação, da grande tribulação. Então não espere ficar aqui nesse mundo e nem espere também os acontecimentos ocorrer de uma forma cronológica para então o Senhor poder voltar. Você tem que se consagrar hoje. Você tem que pregar o evangelho hoje. Você tem que anunciar as boas novas do reino hoje, porque amanhã não te pertence, não me pertence. Não é? Então, nós devemos deixar de lado a profundidade das questões políticas. Deixa com quem é político se envolver com isso. Né? Enfim, houve tempos em que eu já tive muito envolvido, só que não é tempo disso. Nós aprendemos que não é motivo de que o cristão esteja envolvido nisso o tempo inteiro, porque a sua mente não pode ficar entorpecida com essas coisas loucas, com essas coisas vãs deste reino terrestre, deste reino de Satanás. Este reino não é o reino do Senhor Jesus. Ele trará o seu reino quando vier com os seus santos. Então ele trará o seu reino milenar para, após isso, vir o trono branco, o juízo dos ímpios, após o milênio. Né? Algumas etapas, algumas coisas ocorrem para que depois isso aconteça. Então, resumindo, o que eu quis dizer, inclusive no primeiro vídeo, é que essa lei que eles estão querendo fazer no Brasil para censura, né, vamos dizer assim, ela vai abordar uma série muito grande de pautas, colocando, por exemplo, a questão da mulher, né? A repórter da CNN dizendo que vai ser proibido de nós citarmos lá nas cartas apostólicas, por exemplo, onde o apóstolo Paulo diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, que o homem é cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, né? Jamais que nós vamos parar de falar isso, porque isso é o evangelho da salvação. Isso é o que nos orienta a nossa vida prática e a vida da igreja. Jamais que nós vamos dizer que o pecador, né, em seu ato de rebeldia contra Deus, no caso do homossexual ou qualquer outro pecado, que nós jamais vamos dizer que isso é pecado, que isso leva ele ao inferno, se ele não se arrepender do seu pecado e se voltar a Cristo, confessar os seus pecados. Nós não vamos parar de falar também que sobre a necessidade de todas as pessoas buscarem o único caminho, que é Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão ele. Nós não vamos deixar de anunciar a volta do Senhor. Então, essas perseguições que virão, elas já acontecem em outros locais do mundo. E a igreja não diminuiu, a igreja cresceu, como foi o caso da China. Enfim, Deus dá estratégia para a sua igreja desenvolver. Então, não preocupem-se. Porém, é tempo de você se consagrar mais a Deus e saber para que você foi chamado. Qual é a obra que Deus te chamou? Porque Deus não chama crente para não fazer nada, né? Primeiro ele salva, depois ele santifica e depois ele mesmo prepara a boa obra. Então, pessoal, acho que deixar um pouco essas coisas do mundo, já que nós temos nossos afazeres, e parar de pensar que esse reino, que nós vamos enfrentar o anticristo aqui, seria uma boa opção, porque isso vai te deixar preocupado a cada dia, vai te deixar tão preocupado que você vai querer fugir do mundo atual para querer buscar um refúgio em algum local escondido. Mas você pode até fazer isso agora para sair do meio da corrupção que está na terra, mas isso não vai demorar até chegar até você. Então não adianta, o mundo jaz no maligno. Só que isso vai ser só até o momento em que Deus deixar os seus servos passarem. Mas chegará o momento, e a terra já está em preparação para isso, todas as pautas ideológicas, a retirada da palavra de Deus, das constituições e das leis, a destruição da moralidade e tudo mais, é para que as mentalidades venham acostumar
para que quando o anticristo chegue não seja surpresa, pelo contrário, eles estejam esperando esse Salvador do mundo. Então, Deus retirará a igreja e a atuação do Espírito Santo aqui e enviará a operação do erro para que os que ficarem aqui creiam na mentira. Então, o anticristo será o novo Deus do mundo e ele será efetivamente o reino desse mundo em carne. Mas nós, os salvos, não estaremos mais aqui, estaremos com o Senhor. E esta tem que ser a esperança do cristão, que o Senhor volte cada dia, tem que ser o nosso pensamento.